Olá, meu colega professor, olá, meu colega professor, aqui é o Lucas Carvalho e nessa aula vamos falar de autoridade e flexibilidade. Isso é um princípio básico da relação entre o professor e o aluno, entre a professora e a aluna, enfim, e vai ajudar muito na sua fidelização de alunos. Além de te ajudar na sua fidelização de alunos, também ajuda muito em outros aspectos da sua carreira, como a sua organização geral, definição de horários com os alunos, até eu diria, uma certa paz, tranquilidade, estabilidade, segurança. Tudo isso é um efeito colateral dessa técnica de fidelização que eu vou te passar hoje. Autoridade e flexibilidade. Só para a gente se localizar onde a gente está aqui no curso, ó, na nossa localização no curso, a gente teve o módulo 1, que foi o módulo anterior, onde a gente falou de currículo, didática, planejamento e avaliação. Agora a gente entrou nesse módulo agora, onde a gente vai falar desses temas aqui. A gente está falando desse primeiro tema, né? Não é a primeira aula, porque teve aula de introdução, mas esse primeiro tema que a gente vai tratar nesse módulo é a autoridade e flexibilidade. A gente vai começar com uma diferença clara entre autoridade e autoritarismo, tá? Quando a gente vai usar essa diferença, quando a gente vai usar esse conceito de autoridade, essa técnica de autoridade, praticamente a todo momento, nas nossas decisões curriculares, nas nossas decisões em quais recursos didáticos a gente vai utilizar, nas nossas decisões de avaliação, como a gente vai avaliar. Então, a gente tem que estabelecer a nossa autoridade sobre as decisões da aula, certo? Nós, como professores e professoras, tomamos a decisão de decisões essas curriculares, ou seja, o que ensinar, decisão de como ensinar e decisão de se o aluno aprendeu ou não e como avaliar esse aprendizado. Nós, como professores, tomamos essas decisões. Outras decisões sobre a organização da aula. Quem fala em qual momento, isso aqui é importantíssimo, né? Para aulas em turma. É necessário o estabelecimento de autoridade em cima disso. Para que a gente para que a gente decida, para que a gente organize a aula de tal maneira que ela possa ser executada. Porque se todo mundo resolver falar em qualquer momento, a aula pode correr o risco de não conseguir ser cumprida, ser executada. Então é importante que você assume as rédeas, digamos assim, dessa situação, que você estabeleça essa autoridade. Decisões sobre horário, duração, meio, formato da aula, tudo isso são decisões suas, com a sua autoridade, sem autoritarismo, tudo que eu vou falar daqui a pouquinho. Decisão sobre férias, feriados, cancelamentos, política de remarcação também. Decisão sobre atraso de pagamento, meio de pagamento, reajuste de pagamento, parcelamento de pagamento, desconto, tudo isso é você que decide com a sua autoridade, sem autoritarismo. Então vamos lá, começando com essa diferença entre a autoridade e autoritarismo. A autoridade, nessa minha definição aqui, é deter o poder da decisão. Quais decisões? Todas essas que eu falei aqui. Qualquer decisão referente ao seu ensino, qualquer decisão referente à sua aula, qualquer decisão referente ao seu trabalho, tá bom? Então, a autoridade é deter o poder dessa decisão de forma legítima. Né? Que seria esse termo legítima? O que seria uma decisão de forma legítima? É aquela decisão em que você tem legitimidade e essa legitimidade para tomar essa decisão, ela é construída a partir do contrato. É o contrato que decide, o contrato que você faz com o seu aluno, seja esse contrato verbal ou escrito e assinado, ou só escrito e concordado sem necessariamente ser assinado, mas enfim, esse contrato, esse acordo, esse combinado, ele dá a você a legitimidade dessas decisões. Além disso, o próprio aluno, ao decidir ter aula com você, legitima suas decisões. Certo? Então vamos voltar à definição. A autoridade é deter o poder da decisão de forma legítima. Crível, o que é crível? É com credibilidade. E quem vai te dar essa credibilidade? O aluno, o pai do aluno, os envolvidos, caso seus alunos sejam menores de idade, os pais dos alunos. Caso o seu aluno seja maior de idade, então é focado no aluno ou, enfim, a outras pessoas envolvidas no processo. Essas pessoas, elas te dão essa credibilidade, elas depositam em você essa credibilidade. Lembra que credibilidade não é
uma pessoa tem por ela mesma, né? Se eu fosse sozinho no mundo, não faria sentido a palavra credibilidade. Eu ia ter credibilidade com quem? Comigo mesmo? Difícil. Agora, no momento que existe o outro, essa credibilidade faz sentido. Então, eu tenho credibilidade perante ao outro. Então, nessa hipótese, se existem duas pessoas no mundo, uma pessoa pode ter credibilidade perante a outra e vice-versa. Agora, tendo várias pessoas, quem vai ser a que vai te dar credibilidade? Óbvio, o seu aluno, os envolvidos na aula. Essas pessoas vão depositar em você a credibilidade da tomada de decisão. Então, deter o poder da decisão de forma legítima, crível, ou seja, pessoas dando credibilidade, legítima tá na regra, no combinado, crível, as pessoas te dão credibilidade, e utilizar esse poder da decisão com base lógica, racional e legal. Ou seja, você não pode decidir por coisas que sejam ilógicas. Além dessas coisas serem lógicas, você também vai mostrar a lógica para o seu aluno. Então, eu tomei a decisão A. E daí você explica de forma lógica para o aluno. Eu tomei a decisão A, por quê? Porque B mais C é igual a D, e D é igual a A. Então, por isso que eu tomei dessa decisão. Então, você explica de forma lógica, matemática, né? Racional, ou seja, a autoridade não pode deter o poder da decisão de forma emocional. Não é porque você não pode decidir tal coisa porque você se sentiu assim ou assado, ou porque você ah, 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 sentiu, ou por uma decisão impulsiva, caprichosa, você optou por tal ou tal coisa. Então, tem que ser decisão racional. E legal, tem que seguir as leis do país, é claro, não uma decisão não pode ser ilegal essa tua decisão e também não pode ser ilegítima, ou seja, essa decisão ela não pode ser ilegal do ponto de vista das leis do país, das leis do teu estado, do teu município e também não pode ser ilegal do ponto de vista das leis, da regra, do contrato, do acordo que você estabeleceu com aquele aluno. Certo? E o autoritarismo é tudo o oposto. O autoritarismo é deter o poder da decisão de forma ilegítima. Então, sem legitimidade, sem que esteja no contrato que a decisão é sua, sem credibilidade, ou seja, sem o teu aluno, os pais, aqueles envolvidos confiarem em você e utilizar desse poder de forma arbitrária. Arbitrária é o quê? Sem lógica, sem racional, é simplesmente A, B, C, eu decidi por A porque sim. Essa é minha decisão e ponto. É arbitrário, é como se você soubesse mais do que os outros e você tem o poder de decidir porque sim. Caprichosa, né? O que é uma decisão caprichosa? Aquela decisão que você decide por A e o teu aluno te mostra que, na verdade, o melhor seria B. Ou qualquer outra pessoa te mostra que, na verdade, o melhor seria B. E daí você vê com os teus olhos e vê a racionalidade por trás da decisão B ser melhor do que a decisão A e por capricho, por não querer voltar atrás, por não querer dar o braço a torcer, você continua optando pela opção A. Isso é autoritarismo. E também uma decisão impulsiva, a decisão que não é muito pensada, a decisão que é tomada rapidamente. Então, vocês podem ver que quando eu falo que você deve estabelecer uma autoridade perante o seu aluno, eu não estou falando de autoritarismo e tem que cuidar para não cair no autoritarismo. Um aluno, uma aluna, principalmente do ensino não formal, ou seja, aquele ensino que nós praticamos, né? Nós somos professores do ensino não formal, nós somos professores autônomos. Então, o nosso aluno ele não precisa ter aulas com a gente. Né? Ele pode precisar no sentido de que ele precisa para passar no Enem, ele precisa para passar como reforço escolar, ele precisa porque ele quer aprender violão, ele precisa porque ele quer aprender uma língua estrangeira que você ensina. Ele precisa porque ele quer aprender aquilo que você ensina. Nesse sentido, ele precisa da gente. Porém, ele não precisa no sentido de que ele é obrigado por lei a ter aquele diploma, ou ele quer muito aquele diploma, ele vai ter que fazer aula com a gente, como é o caso do ensino formal. As pessoas precisam frequentar o ensino fundamental, elas precisam frequentar o ensino médio, elas precisam frequentar uma graduação ou um curso técnico,
porque elas querem aquele diploma, e aquele diploma vai dar para elas alguma coisa. Nós, já que não damos diploma, damos certificado, o nosso aluno tende a suportar muito menos autoritarismo. Então, nós, professores autônomos, temos que estabelecer apenas uma autoridade, sem sermos autoritários com nossos alunos. Então, vamos lá. Legítima versus ilegítima, baseada em um acordo, contrato combinado, baseado na lei, certo? Então, aqui a palavra legítima é a palavra legal, importante. Crível, com credibilidade versus sem credibilidade, de maneira confiável. Ter a confiança dos alunos, pais envolvidos. E também eu botei uma coisinha a mais que eu esqueci de comentar antes, ó. Ter autoconfiança para entender que você é a pessoa mais preparada para tomar algumas decisões. Isso é importante também. Você ter credibilidade com você mesmo, ter autoconfiança, né? Porque você só vai conseguir inspirar credibilidade nos outros quando você ter autoconfiança com você mesmo. Você só vai conseguir inspirar confiança nos outros quando você confiar em você mesmo. Então é importante ter essa autoconfiança para entender que para várias decisões, a maioria delas, é você que é a pessoa mais preparada. Você é o professor, você é a professora. Tá bom? Isso é importante. E o lógico racional versus arbitrário caprichoso é você seguir o contrato, mostrar para o teu aluno que seguiu o contrato, seguir uma lógica, mostrar para o teu aluno que seguiu uma lógica, seguir um raciocínio, mostrar para o teu aluno que seguiu um raciocínio. Vocês percebem que tem muito mostrar aqui, ó, mostrar, mostrar. Então, muito do que separa a decisão de alguém que está estabelecendo uma autoridade, uma decisão de alguma autoridade versus de alguma pessoa que é autoritária, de algum autoritário, a decisão é muito sobre como a pessoa comunica essa decisão. Então, a comunicação dessa decisão tem que ser com base lógica, racional, explicada. Tem que explicar, tem que explicar, tem que explicar, tem que mostrar, tem que justificar, certo? Muito importante. E daí vamos trazer autoridade versus autoritarismo aqui nesses exemplos aqui em cima, ó. Então, ó, decisões curriculares. Quando tu decidiu o que você vai ensinar para o aluno, você pode também explicar o porquê você tomou aquelas decisões, de maneira lógica, de maneira racional, utilizando o objetivo do aluno como ponto de partida, é claro. Quando você tomou uma decisão didática, ou seja, quais ferramentas ou como você vai ensinar aquilo, você pode explicar por que você está tomando essas decisões didáticas. Você pode explicar isso para os alunos e se seus alunos forem menores de idade, você pode explicar também para os pais dos seus alunos. Decisões avaliativas, por que você está avaliando e por que você está avaliando do jeito que você está avaliando, você pode também explicar isso. E é claro, você tenha toda e qualquer credibilidade e legitimidade também para tomar decisões curriculares, didáticas e avaliativas, afinal, você é o professor. E o aluno, quando decide fazer aulas com você, ele está também solicitando que você defina um currículo, uma didática, uma avaliação, mesmo que ele não saiba, que ele nem saiba o que isso significa, mas é isso que ele está solicitando. Então, decisões sobre a organização da aula, quem fala em qual momento, a mesma coisa. Então, você pode ser autoritário e quando alguém está falando, você gritar e dizer, não, você não pode falar agora, eu estou explicando. Ou você pode estabelecer uma autoridade e fazer um combinado. Então, pessoal, é importante que a gente só faça perguntas no momento que eu abrir para perguntas. Ou vocês podem ir se inscrevendo, se a aula for online, é só ir levantando a mão, clicando na mãozinha ali, isso vai organizar uma ordem, uma fila para vocês com as dúvidas e assim que eu terminar de explicar aqui, eu abro as dúvidas, abro a mãozinha de cada um. Ou se a aula for presencial, então cada um pode levantar a mão, eu anoto aqui o nome em sequência de cada um, assim que eu terminar minha explicação, eu chamo vocês. Ou talvez vocês, ou assim, eu explico e quando eu abrir para a dúvida eu vou avisar e daí vocês levantem as mãos para eu chamar as dúvidas. Então você explica de maneira racional, você fala por quê? Por que eu não posso interromper minha explicação para dúvidas? Porque senão eu perco a linha de raciocínio, porque senão os outros colegas perdem a linha de raciocínio, porque senão a aula ela não progride. Então, se a gente ficar no mesmo tema fazendo muitas perguntas durante tempo limitado, eu não vou conseguir
passar o conteúdo que eu quero passar na aula, isso vai atrasar muito o aprendizado de vocês. Então, eu como autoridade, vou explicar o porquê eu tomei aquela decisão. Lembra? A decisão é minha, eu tenho autoridade. A decisão não é do aluno, a decisão é minha. Só que eu vou explicar o porquê e eu vou utilizar essa decisão de maneira racional. E é óbvio que também é crível, porque o aluno confia em mim para ensinar, e também é legítimo porque está estabelecido num acordo verbal, escrito de alguma forma, que eu vou regir aquela aula, que as decisões serão dadas pelo professor e tudo mais. Decisões de horário, duração, meio, formato, etc. Né? Então, claro, você que vai decidir o horário que serão dadas as aulas. E é óbvio que você não vai decidir um horário que o aluno não pode. Então, você vai mandar algumas opções. Você vai mandar 3. Isso é lá no início, né? O aluno acabou de começar a fazer aula contigo, vocês vão definir um horário das aulas. É você que manda as opções de horários. Você vai mandar 3, 4 opções de horários, ele vai dizer posso nessa, posso naquela, ou não posso em nenhuma dessas. Daí você manda outras 3 ou 4 opções de horários. Você vai escolher as 3, 4 opções de horários melhores para você, certo? E daí lá na aula de organização de horários, um dia que eu fizer algum curso, alguma coisa sobre isso, ou para quem é membro da comunidade aqui do projeto, né, que provavelmente você que está olhando é membro da comunidade, então vão ter aulas de organização de horários lá nas consultorias semanais, tá? Em algum momento vai ter essa aula. Lá eu vou te explicar em quais horários é melhor colocar os alunos para você ser mais produtivo, mais produtiva como professora, tá? Só que esses horários são poucos. São os horários ideais para você organizar sua agenda, são alguns. Você vai mandar essas opções para o aluno. E o aluno vai decidir a partir das tuas opções, para os melhores horários para ti. Não é você perguntar para o aluno qual horário tu quer. Daí ele manda opções, daí você vê se você pode. Entende como inverte? Então você manda as opções. Se ele não puder em nenhum, você manda outra. Se ele não puder em nenhum, você manda outra, até acabarem as opções. Não é ele que fala. E daí, se você não dá aula, vamos supor, eu não dou aula no sábado nem no domingo. Se algum aluno pede, insiste para ter aula no domingo, eu vou dizer não. Eu vou forçar o não, vou dizer não, porque eu não dou aula nos domingos. Eu não vou ser autoritário dizendo que não e ponto. Não, eu vou dizer, vou demonstrar minha autoridade. Eu não dou aula no sábado e no domingo porque esse é meu final de semana, é o tempo que eu passo com a minha família, é um tempo que eu me divirto, é um tempo que eu relaxo. Então eu decidi na minha vida não trabalhar aos sábados e domingos. Né? Eu entendo se você decidiu na sua vida trabalhar aos sábados e domingos e respeito essa decisão. Mas na minha vida eu não trabalho nos sábados e domingos. Então você explicou de forma a estabelecer sua autoridade em cima daquele aluno, né? E bateu o pé, dizendo não vou trabalhar no sábado e domingo. Sobre a duração da aula também, né? Às vezes o aluno quer ficar um tempinho a mais, quer responder uma dúvida. Não, você vai definir, não, a aula tem duração de 1 hora, precisa ser assim, porque logo depois eu vou ter algum aluno, ou logo depois eu tenho outras tarefas para a gente fazer. Está lá no contrato que é a duração de 1 hora. Então, viu como é legítima a tua decisão? Porque está no contrato a duração. Viu como é crível a sua decisão? Porque você, como professor, sabe a duração ideal para uma aula, para que o aluno aprenda. E também é legítima, é crível e também é baseada em algo racional, lógico, porque você vai estar mostrando para o aluno, falando para o aluno que aquela aula tem que acabar naquele momento, ela não pode se estender mais, porque você tem outro aluno, ou porque você tem outro compromisso, ou porque está estabelecido no contrato. Então você explicou para ele, né? Ou os 3 motivos, enfim. O meio que vai ser dada a aula, se vai ser aula online ou presencial, a mesma coisa. Isso é outra coisa que estará estabelecida no contrato, e se o aluno quiser uma exceção, você pode até conversar e utilizar de maneira racional, lógica, a tua decisão de estabelecer uma exceção ou não. Se um aluno tem aula só online, ele quer, como uma exceção, ter uma aula presencial, ou se um aluno tem aula só presencial, ele quer, como uma exceção, ter aulas online, ou ele quer mudar o formato, a decisão final é sua, certo? Formato da aula, a mesma coisa. O meio que vai ser dado a aula, o formato da aula. Eu vou apresentar PowerPoint, vou apresentar isso. Claro que o aluno ele pode gostar ou não de um jeito de dar aula e ele pode comunicar esse gosto para você. Tanto é que lá na aula de avaliação, lá no primeiro módulo, eu falei sobre a possibilidade de avaliar não só o aluno, mas o gosto do aluno sobre a sua aula. Se ele está gostando, se ele está aproveitando ou não a tua aula. Então, você avaliando isso, você consegue modificar o formato dessa aula. Sim, perfeito. Agora, a decisão é sua.
e você vai modificar com base lógica, racional e explicando para ele por que você está modificando, certo? Decisões sobre férias, feriados, cancelamentos, políticas de remarcação, a mesma coisa, né? Isso é acho que de todas as demandas que eu vejo aqui no projeto, é a demanda mais ah, que impacta a falta de autoridade sobre o aluno, tá? Então, quando você não estabelece uma autoridade bem estabelecida, quando você não define lá no contrato, lá nas regras, lá no combinado, verbal ou escrito, de preferência escrito, não estabelece bem estabelecido as regras sobre férias, sobre feriados. O que férias? As férias do aluno e as suas férias. Feriados, quando a aula cai no feriado, o que acontece? Cancelamento, quando o aluno cancela, o que acontece? Política de remarcação. Se o aluno cancela, tem feriado ou tem férias, serão remarcadas ou não as aulas. Não vou entrar no mérito se devem ou não devem ser, mas o importante é que a decisão é sua. Essa decisão tem que estar estabelecida no contrato lá no início, quando ele entrou em contato contigo. Se você ainda não fez com seus alunos, você pode agora mesmo estabelecer esse contrato com alunos que já estão fazendo aulas contigo, não tem problema nenhum. Então você vai mudar as regras sempre com base racional, mudando as regras com essa base lógica, com essa base racional, explicando por que você está mudando essas regras, mas sabendo que você que toma essa decisão. Você pode, claro, mudando as regras, o aluno não concordando de jeito nenhum com essas regras, não tendo acordo entre os dois, o rompimento pode ocorrer. Você pode parar de dar aulas para ele, ele pode parar de ter aulas com você. E não tem problema nenhum nisso. Tá bom? É a vida. Na vida ocorrem rompimentos, é normal. Mas é muito raro esses rompimentos ocorrerem se você estabelece uma autoridade com o aluno, no jeito de se portar nas decisões. Se você é essa autoridade perante o aluno sem autoritarismo, você consegue sim ter uma regra sobre férias, feriados, cancelamentos e políticas de remarcação. Você consegue estabelecer essa regra e mais, cuidar na hora de abrir exceções. Não adianta estabelecer a regra está lá no contrato e o aluno vem querendo abrir uma exceção, falando, mas isso, mas aquilo, e querendo fugir do contrato, tá bom? Então tem que estabelecer uma autoridade, tem que assumir o controle e você tomar a decisão. Inclusive a decisão sobre a exceção. Se o aluno quer uma exceção à regra, a decisão é sua. Você concede a exceção, e já vou falar sobre isso na hora de falar de flexibilidade, né? Você concede a exceção e explica por que concedeu essa exceção, certo? Assim você está fortificando a sua autoridade, não fragilizando a sua autoridade. Se você toma a decisão para o aluno sem explicar, sem lógica, o aluno vai achar que ele está decidindo, mas a decisão é sua, certo? Então, se o aluno começar a achar que ele está decidindo, ele vai começar a cancelar mais, remarcar mais as aulas do jeito que ele quiser, furando o acordo, furando o contrato várias e várias vezes, e se você deixar isso acontecer, vai descambar, né? Vai acontecer, vai continuar acontecendo. Isso é muito prejudicial para a sua organização, para a sua vida, né? E tudo mais. Então, decisões sobre férias, feriados e cancelamentos, política de remarcação, são decisões que você tem que estabelecer essa autoridade, sem autoritarismo. Decisão sobre atraso de pagamento, outra coisa que tem que estar prevista em contrato. Atraso de pagamento, o que acontece? Ocorre uma multa ou não ocorre uma multa? Qual é a margem? Isso tem que estar decidido no contrato e na hora de acontecer você tem que estabelecer essa autoridade explicando o que está no contrato, explicando o porquê daquilo estar no contrato. Então, se o aluno, o pagamento era até dia 5, ele pagou dia 8, paga ou não paga a multa? Isso é o que se chama de margem de erro, né? Quantos dias após a data de pagamento ele pode pagar sem pagar a multa? Então ele vai ter 2 dias além da data de pagamento, 5 dias além da data de pagamento. Então, se ele paga até dia 5 e ele pagou dia 8, está dentro dos 5 dias, então ele não paga a multa. Se tem 5 dias, ele pode pagar até dia 10, então a regra é até dia 5. Mas se ele pagar dia 11, já entra uma multa, porque você decidiu isso no contrato. Então, esse tipo, mas eu não quero fazer isso, Lucas. Então, tudo bem, não coloca, mas desde que você tome essa decisão com base em autoridade e não autoritarismo. E tem que cuidar para não descambar no tudo pode. Decisões sobre atraso de pagamento, sobre meio de pagamento. Então, o aluno sempre paga por Pix, daí do nada quer pagar por cartão de crédito, ou vice-versa. Reajuste de pagamento. O aluno quer
eu quero ter menos de uma aula por mês, então eu quero pagar 25% a menos. Tenho 4 aulas, tenho uma aula por semana, todos os meses. Só que daí nesse mês eu quero ter 2 aulas a menos, então vou pagar 50. Não, tem que tem que estar previsto em contrato que não há alteração de pagamento mensal, caso o aluno opte por não ter alguma aula dentro do mês e não vai ocorrer esse reajuste de pagamento. Tem que estar previsto, inclusive, os reajustes de pagamento, que na verdade é a correção em cima da inflação, né? Então, todo ano ou a cada 6 meses vai ser corrigido o pagamento em cima da inflação dos últimos X meses, né? Então, o aluno entrou pagando para facilitar nossos cálculos, tá? O aluno entrou pagando R$ 100. Um ano depois, esses R$ 100 valem bem menos, porque ocorreu a inflação. Então tem que ser ajustado. Agora ele vai pagar 115. O outro ano depois, esses 115 valem bem menos, porque ocorreu a inflação. Então ele vai ter que ser reajustado, corrigido, né? Corrigido de acordo com a inflação. Então tem que estar previsto isso em contrato, tem que ser feito e você tem que estabelecer sua autoridade na hora de fazer, não simplesmente fazendo e dizendo é assim, ponto, mas avisando com antecedência antes de ser feito, 2 meses antes de ser feito esse reajuste, avisa na hora do aviso e na hora do reajuste, explica por que é feito esse reajuste, explica rapidamente o que é inflação para o aluno, se o aluno demonstra desconhecimento sobre essa área, se o aluno demonstra dúvida, explica o que é uma inflação, explica por que é importante o reajuste de acordo com a inflação, tá? Parcelamento também, a mesma coisa. O aluno quer parcelar algum valor que ele deve, você que tem que decidir. Desconto para novos alunos que querem desconto. Tudo você tem que estabelecer sua autoridade sem autoritarismo. Beleza? Então, a gente entendido essa decisão, essa lógica entre autoridade e autoritarismo, a gente vai para flexibilidade versus permissividade. E repara, o momento que você usa flexibilidade ou pode acabar discorrendo na permissividade são os mesmos momentos que você utiliza autoridade ou autoritarismo. A mesma coisa, decisões curriculares, didáticas avaliativas, decisões sobre organização da aula, blá 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 blá. Tudo que está aqui em cima que eu acabei de falar e revisar com vocês tem aqui embaixo, porque a flexibilidade e a permissividade são aplicadas no mesmo momento. E o que são essas duas coisas? Flexibilidade é entender que a realidade muda, então uma regra que foi estabelecida quando as aulas começaram lá no início, lá no contrato, pode ser que ela precise mudar, pode ser que ela precise ser atualizada, pode ser que, enfim, a realidade mudou. Entender que os alunos, pais envolvidos, têm perspectivas diferentes sobre aquela regra, aquela decisão que você tomou. Entender isso, entender essa perspectiva diferente, entender essa realidade que mudou e saber consultar, inclusive, essas perspectivas diferentes. Lembra que eu falei lá no módulo passado sobre a avaliação. Quando você pede para o aluno avaliar as suas aulas, que é uma coisa muito saudável, você está consultando a perspectiva dele. Você não está dizendo que ele vai decidir a partir dali. Você não está dizendo assim, ó, a partir de agora, fulano, você decide o que a gente vai aprender, como a gente vai aprender e como eu vou te avaliar e como vai ser a aula. Não, tu não está falando isso, está falando, fulano, o que que tu acha disso? Está consultando ele para você tomar a decisão. Você tem autoridade ainda, mas você tá consultando, você não está deixando de consultar. O que seria o autoritarismo? É quando você nem consulta. Você nem consulta, você só sai fazendo. Então, saber consultar, saber ouvir e deixar a sua decisão ser afetada. Você deixar a sua decisão ser afetada. Você permitir isso. Certo? Não é o aluno afetar, porque ele. Não, é você deixou a sua decisão ser afetada. Você pensou melhor. Você decidiu ser flexível naquele momento, para aquela circunstância. E mostrou logicamente para o aluno porque naquele momento, naquela circunstância, você foi flexível. E que talvez num próximo momento, em outra circunstância, talvez você não seja flexível. Certo? E permissividade, ao contrário de flexibilidade, é o extremo, né, da flexibilidade, é quando você permite, tolera, deixa acontecer as coisas, deixa que as coisas sejam feitas de acordo com a perspectiva diferente. Então, você acha A, o teu aluno acha B, você deixa o B. Você simplesmente deixa, sem filtro. Sem filtro. Não importa o que é B. O aluno quer. É ele que manda. O cliente tem sempre a razão. Não é assim que funciona. Não pode ser permissivo. Tá? Então, permissividade é sem filtro, sem o crivo da lógica. Você não
tomou aquela decisão, você não deixou a sua decisão ser afetada de acordo com a lógica, de acordo com a lei, de acordo com o contrato, com o combinado ou com a sua autoridade. Você simplesmente deixou. Certo? A permissividade é deixar, deixa acontecer. Tá? Deixa o aluno decidir, deixa que ele faça. Certo? Então, qual é o processo para você ser flexível sem cair na permissividade? É um processo. Primeiro, você vai entender a mudança da realidade, entender perspectivas diferentes, filtrar, ver se essa mudança da realidade justifica uma mudança na decisão. Ver se essa perspectiva diferente do aluno, do pai do aluno, enfim, faz sentido de acordo com a lógica, faz sentido de acordo com o seu acordo, com o seu contrato, ou contribui para o objetivo do aluno. Certo? Dá uma olhada nisso. E deixar a tua decisão ser afetada. Não significa mudar completamente a tua decisão, anulando a anterior. Não. Deixar ela ser afetada. Você decidiu A, você quer 1 e o aluno quer 10, você deixa a sua decisão ser afetada e chega a 3, chega a 5, chega a um meio termo, que você decidiu esse meio termo. Chega a 7, chega a 3, chega a 2, chega a 1. Né? Você quer 1, ele quer 10, você quer 8, ele quer 80, chega até 40, chega até 30, chega até 20. Você decide esse ponto e você deixa a sua decisão ser afetada. Não é anular a tua decisão e, tu quer 80, então vamos no 80. Então, significa deixar a decisão anterior ser afetada com a nova realidade e perspectiva, podendo ou não mudar, parcialmente ou radicalmente. Então, pode ou não mudar. E pode ou não mudar parcialmente, pode ou não mudar radicalmente. Mas ela só vai mudar, ela não vai ser anulada e substituída. Então, é importante não cair na permissividade. E daí a gente vai ver que isso aqui é uma deixa eu só. Isso aqui é uma linha, né? Deixa eu botar aqui um pouquinho mais para baixo. É um degradê, um contínuo com que tem dois polos ruins, o autoritarismo e a permissividade. O autoritarismo de um lado e a permissividade de outro. Em que o meio termo saudável é você estabelecer uma autoridade e, às vezes, em determinados momentos, você ser flexível. Então, você fica indo mais para cá, autoridade, flexibilidade. Em alguns momentos você vem mais para cá, outros momentos você vem mais para cá. A margem da personalidade, então você pode ser que você seja uma pessoa que na média é mais flexível, você pode ser uma pessoa que na média é mais autoritária, pode ser uma pessoa que na média é aqui nesse verdinho bem autoritária, não, né? Desculpa, falei errado. Você pode ser uma pessoa mais flexível ou você pode ser uma pessoa de mais autoridade, certo? E você pode ser bem autoridade aqui, ou você pode ser bem flexível, mas você não pode cair na permissividade e você não pode cair no autoritarismo. E essa margem é uma margem degradê, certo? Ela é contínua, ela não é isso não é. Ela é contínua, ela vai se tornando. Então tem que cuidar para você não ir se tornando autoritário ou não ir se tornando permissivo. Tem que ficar aqui, tem que ter quase um ímã aqui no meio, te puxando para um centro, te puxando para estabelecer uma autoridade e flexibilidade, o caminho do meio. Beleza? E lembrar também que é uma via de mão dupla, né? Não é só as tuas atitudes, não é só, elas são muito importantes. A tua atitude, em grande parte, é o que constrói a tua autoridade e que te torna uma pessoa flexível. A tua atitude que te impede de cair na permissividade e que te impede de cair no autoritarismo. É a tua atitude. Mas também, não é só ela, mas também é sobre como o aluno te enxerga ou costuma enxergar os professores. Porque às vezes você tem uma atitude perfeita, um caminho do meio, uma mistura boa entre autoridade e flexibilidade. Só que o aluno ele vem de uma cultura que ele acha que tudo pode, ele acha que ele manda, ele acha que quem ele paga, quando ele contrata alguém é ele que fala e faz e acontece e decide tudo. Então ele vem de uma ele já te enxerga de um jeito ruim. Ele já te enxerga de um jeito, ele já te enxerga como uma pessoa permissiva porque todo mundo que ele paga é permissivo. Então, muitos alunos, não estou dizendo que todos, tá? Isso aqui são alguns, inclusive raros alunos fazem isso, raros alunos fazem isso.
ele te enxerga de maneira permissiva e não importa o quão você haja de maneira no caminho do meio, ele vai puxar para a permissividade. Então, às vezes, alguns alunos não vão conseguir ter uma relação saudável com você e você tem que finalizar essa relação, romper com essa relação. Alguns alunos simplesmente não dá para atender. Alguns alunos você vai dizer, não quero dar aulas para você. E tudo bem você não querer dar aula para algum, você não é obrigado a dar aulas para todo mundo. Nós somos do ensino não formal, nós somos autônomos. Nós não somos obrigados a dar aulas para qualquer aluno. A gente pode retirar um aluno de uma turma nossa a qualquer momento que a gente quer, ou a gente pode parar de dar aulas particulares para algum aluno a qualquer momento que a gente quer. Né? Então, é só a gente decidir e tudo bem. Mas, na maioria dos alunos, se você está percebendo em seus alunos um padrão deles te considerarem permissivos, provavelmente é alguma atitude tua. Se 99% dos alunos te enxergam como uma pessoa, enxergam a sua autoridade, enxergam a sua flexibilidade e não te enxergam como tudo pode, subir em cima, digamos assim, se a maioria dos alunos te enxergam no caminho do meio e um aluno, uma exceção, quer que você seja permissivo, beleza. Não é um comportamento teu que está provocando isso. Agora, se a maioria, ou um terço, ou metade, ou grande parte dos alunos está não está cumprindo com as regras, está achando que tudo pode, está te considerando uma pessoa permissiva, está te vendo como uma pessoa permissiva, talvez sejam as tuas atitudes que não estão definindo, não estão construindo, segurando essa autoridade sua. E daí tem a situação do conflito, né? E daí muitas vezes esse conflito ele é um sintoma, um efeito colateral da ausência de autoridade ou da presença da permissividade. Que conflito é esse? É um momento que teu aluno ele quer furar a regra, ele quer quebrar a regra, ou que ele vem quebrando as regras muitas vezes. Esse vem quebrando as regras é efeito colateral da ausência de autoridade ou presença da permissividade. Esse querer quebrar as regras é um efeito colateral da ausência de autoridade e presença da permissividade. Não é uma oportunidade nesse momento para uma criação de uma autoridade repentina. Certo? Ó, deixa eu te explicar. O aluno está aqui, ó. O aluno ele está te vendo como permissivo, certo? O aluno ele está subindo em cima de ti. O aluno acha que manda. Ele está aqui. E você quer puxar ele lá para a autoridade, ó? É muito longe. É muito bruto, é muito radical. Quando o aluno está aqui, você tem que puxar ele para a flexibilidade. Tem que achar um caminho do meio, mas retomar o controle para depois puxar para a autoridade novamente, certo? Então não é uma oportunidade. O conflito não é uma oportunidade para criar autoridade. Assim, o aluno veio, pediu tal coisa e eu falei, não vai ser assim, porque eu que mando. Não é uma oportunidade para criar autoridade. É uma oportunidade para estabelecer algo flexível. Olha, fulano, deixa eu te explicar. O aluno quer porque quer, sei lá, quer porque quer sair de férias durante 2 semanas e pagar só metade no mês, sendo que está estabelecido em contrato que ele vai pagar o mês inteiro. Você chama ele, conversa com ele, então, fulano, está aqui no contrato, a regra é essa, eu vou abrir uma exceção agora. Essa exceção vai acontecer, eu vou te deixar sair 2 semanas e pagar metade. Mas isso não vai acontecer mais. Dali para frente, depois dessa exceção, não existe mais sair de férias, cancelar a aula e alterar o pagamento mensal. O pagamento mensal é fixo. Então você foi flexível, mas depois de ter cedido, estabeleceu a sua autoridade e falou: daqui para frente não vai mais acontecer. O aluno cancelou em cima da hora. A regra era que ele teria que cancelar 24 horas de antecedência, mas ele cancelou 1 hora de antecedência. E daí você foi lá e falou: olha, fulano, já que você cancelou muito em cima da hora, a aula vai ser considerada como dada, tá bom? A gente se fala na semana que vem. E daí ele vai lá e fala: mas eu preciso de aula por causa disso, 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 por favor, vamos remarcar. Sinônimo de que ele está considerando a coisa meio permissiva. Então você retoma e fala: olha, fulano,
Dessa vez eu vou abrir uma exceção. Puxa para flexibilidade, ou seja flexível com ele. Dessa vez eu vou abrir uma exceção e a gente vai remarcar a aula. Mas, a partir da semana que vem, eu não vou mais abrir essa exceção. A partir da semana que vem, você precisa se organizar com antecedência e me avisar com 24 horas de antecedência para a gente poder remarcar. Certo? Então, eu estou dando um exemplo, não sei quais são as suas regras, professor, professora. Eu sei que, independente das suas regras, elas devem ser seguidas. E quando o aluno insiste em quebrar uma regra, ele está puxando para a permissividade. E daí você vai puxar para a flexibilidade e depois vai reestabelecer a tua autoridade. Tá bom? Então, ó, o conflito é uma oportunidade para partir da flexibilidade e criar autoridade. Essa parte aqui é uma parte um pouquinho mais complexa de entender, tá bom? Entendo, eu compreendo. Se vocês não entenderam, se alguém não entendeu, é da comunidade, vocês já sabem, só me mandar um WhatsApp, tá? Então, dou um suporte de WhatsApp, um acompanhamento de WhatsApp para vocês, justamente para isso. Qualquer dúvida, é só mandar lá. Se você não é da comunidade, pensa em participar de uma comunidade de professores autônomos que realmente se preocupam com o crescimento das suas carreiras, se preocupam em estabelecer uma autoridade, uma flexibilidade, sem autoritarismo e sem a permissividade. Cogite participar da comunidade. Aqui na descrição tem, estou falando mais sobre isso. Beleza, meu colega professor, minha colega professora? Essa aula foi um pouco mais longa, mas as próximas vão ser um pouquinho mais tranquilas, beleza?